Vamos em frente, vamos falar agora um pouco sobre o Congresso Nacional. Já tem eleições no radar dos parlamentares, porque o mandato de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado vai até o final desse ano. E o maior favorito para assumir o cargo no momento é Davi Alcolumbre, do União Brasil. E diante desse favoritismo, os maiores partidos do Senado já começam a rever estratégias e avaliam aderir à candidatura do parlamentar para não serem escanteados dos cargos e de comissões importantes. Duas das siglas que já anunciaram a intenção de lançar concorrentes, o PL com 12 senadores e o MDB com 11, enfrentam dificuldades para encontrar concorrentes viáveis. Acácio Miranda, vou começar essa com você. Acácio, é uma diferença importante em relação à última eleição à presidência do Senado, porque a oposição lançou um nome próprio, né? Lançou o senador Rogério Marinho, o líder da oposição, e ele até teve um desempenho razoável, né? Conseguiu enquadrar um pouco ali o Rodrigo Pacheco, né? Não foi uma eleição tão tranquila quanto, por exemplo, na Câmara a do Arthur Lira, né? Deu algum sufoco ali para o Rodrigo Pacheco, mas agora o que está se desenhando é que seja uma estratégia diferente, que os partidos da oposição resolvam aderir à candidatura do Davi Alcolumbre, que não é propriamente um nome de oposição, mas há essa avaliação que ele é um centrão com quem dá para conversar, não é tão governista. Exato. Você acha que é uma boa estratégia, Cássio? Você tocou num ponto que eu tocaria, Vitor. Eu acho que isso não é mérito do governo. Inclusive, nós falamos sobre a reunião ministerial e você provocou a Deise sobre uma possível troca de ministros. Eu acho que se nesse momento for feita uma reforma ministerial, o setor político do governo será o principal afetado, porque há muita dificuldade no diálogo com o Centrão. Em determinadas pautas, em determinados momentos, o governo é até um pouco refém do Centrão. E até para mostrar, para exemplificar essa dinâmica da política, quando a gente olha para o governo Lula 1 e governo Lula 2, o governo tinha muita facilidade no diálogo com a Câmara dos Deputados e muita dificuldade com o Senado. Hoje essa coisa inverteu. O governo tem mais fluidez no diálogo com o Senado e menos fluidez com a Câmara dos Deputados. Então o governo não vai influenciar nessa eleição. Muito provavelmente o Alcolumbre será eleito e na oposição o PL ensaiava uma candidatura do próprio Rogério Marinho, mas eles sabem que não há viabilidade, o PL está fragilizado, Bolsonaro está fragilizado, então para que eles não percam espaço nas principais comissões daquela casa, eles vão aderir à candidatura do Centrão e o que já era dado como certo agora é quase que 100% garantido. Davi Alcolumbre é provavelmente o próximo presidente do Senado. E como a coisa muda rápido, né, Deise? Estava lembrando aqui que o Alcolumbre teve embates fortes, né, até com o ex-presidente Bolsonaro, durante o período em que o Bolsonaro era presidente. O Alcolumbre, por exemplo, segurou aquela sabatina do André Mendonça, né? Ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, se eu não estou enganado, é o indicado ao Supremo que mais tempo levou para ser sabatinado, né? O Alcolumbre não agendava de jeito nenhum uma sabatina. Agora são 2h29. A coisa muda muito rápido, né? Desde 2 anos atrás, o Alcolumbre era um adversário. Agora pode ser a solução, pode ser o nome que o PL vai encampar na corrida pelo Senado. Mas, Vitor, sabe que eu vejo a resposta em relação a essa sucessão do Pacheco na forma como o Alcolumbre conduziu a CCJ. Porque ele conseguiu, em determinados momentos, acenar para os dois lados. Então, o PL e o MDB chegaram a cogitar um consenso em torno do nome da Tereza Cristina, acho que não daria muito certo, mas foi cogitado de novo o nome do Renan Calheiros, olha como é a história, né? A gente falando aqui na possibilidade do Renan Calheiros assumir o Senado. É muito delicado isso. Mas o Davi Alcolumbre, eu acho que a conduta dele na CCJ, ela indica a possibilidade dele realmente suceder o Pacheco. Ele tem o apoio do Pacheco, o atual presidente, né, que ficou ali, não vai, em relação ao Palácio do Planalto, mas a condução dele na CCJ indica que ele consegue conversar com os dois lados. Então, é um nome mais forte, hoje é o nome que tem a maior parte da preferência e deve ser o próximo presidente do Senado. E isso pode significar, Paulo Loyola, uma fragilização do governo no Congresso, um momento de maior dificuldade nessa relação, porque o governo teve há poucos dias derrotas importantes com a escolha dos deputados mais, como vou dizer, inflamados da oposição para a Comissão de Constituição e Justiça, o Nicolas Ferreira, e para a CCJ da Câmara, a Caroline de Toni. Agora pode vir no radar essa nova derrota com a eleição do Alcolumbre à presidência do Senado ano que vem. Será que é um momento em que a relação do governo com o Congresso está ruim? Também nisso o governo enfrenta dificuldades, Paulo? A gente precisa lembrar que o governo ele tem
não tanto no Senado, mas principalmente na Câmara, que você acabou de comentar, é uma minoria absoluta, né? Hoje, a base do governo eleita, se somar a todos os partidos que apoiaram o presidente Lula ali, tanto em primeiro quanto em segundo turno, ainda que alguns deles façam parte do próprio governo agora, essa foi uma eleição que elegeu uma Câmara, particularmente, falando antes disso, absolutamente conservadora. Então, o que levou, inclusive, a essa eleição aí do Nicolas e da Carolina Detoni, sem nenhuma dúvida, uma vitória da direita nesse processo, que fez parte, inclusive, me parece, da negociação para a reeleição do Lira daqui a um tempo. Agora, o Senado vem tendo um papel mais de centro nesse processo, né? O perfil do Senado não é um perfil tão conservador, são políticos com um perfil mais experiente, são políticos com menos demanda nesse processo de redes sociais e são mandatos mais longos, o que também permite um tipo de trabalho e preocupação mais focado no longo prazo do que efetivamente no curto prazo. Dito isso, eu não considero que a vitória do Alcolumbre uma derrota do governo. Eu acho que é uma continuidade muito grande do processo que o próprio Rodrigo Pacheco já vem fazendo ao longo desses últimos anos. O que está se desenhando no Senado, do meu ponto de vista, é uma continuidade deste processo, que o Senado tem funcionado, como foi também no próprio governo Bolsonaro, como estabilizador de alguns processos que a Câmara se comporta de maneira mais radical e o Senado acaba entrando para fazer uma conjectura mais de longo prazo, inclusive por essas razões que eu já expliquei. E você, Diego, o que é que projeta, se for confirmada essa presidência do Senado com Davi Alcolumbre, se ele de fato conseguir conquistar, seria uma mudança muito significativa em relação à gestão do Rodrigo Pacheco? A passagem para o Alcolumbre seria um divisor de águas muito marcante ou não? É mais ou menos uma continuidade, como falou agora o Paulo? Concordo com o Paulo, Vitor Brown. Seria sim uma continuidade, inclusive o Davi Alcolumbre é o candidato à sucessão do Rodrigo Pacheco já há um bom tempo, mesmo considerando que nós estamos há pouco menos de um ano das eleições do Senado, são em fevereiro de 2025. Agora, nesse processo, é importante a gente explicar para a audiência que parece estranho que um partido como o PL, que tem o PL do senador Rogério Marinho, que teve 32 votos contra 49 do Rodrigo Pacheco na última eleição, uma votação muito expressiva, parecer não ter um candidato, porque as pessoas, em geral, quando vem uma notícia como essa, esperam que as eleições de uma casa legislativa sejam semelhantes às eleições municipais, às eleições estaduais e federais, e não é assim que a coisa acontece quando a gente fala de uma eleição já dentro do campo político. A eleição no Senado é uma eleição de poder pelo poder, não tem tanto essa carga ideológica em relação aos candidatos. E nesse ponto, durante a sua gestão, o senador Rodrigo Pacheco tem representado muito bem os interesses institucionais do Senado Federal. Vamos lembrar que partiu dele a mão no peito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que disse, opa, peraí, vocês estão invadindo a nossa competência aqui, o Senado precisa ser ouvido. Então, esse enfrentamento, essa postura defensiva em relação aos interesses da casa, trazem muito apoio para o senador Rodrigo Pacheco e, consequentemente, engrandece o seu projeto de sucessão na pessoa do senador Davi Alcolumbre. Então, é importante a gente diferenciar essa dinâmica para quem esperava que, de repente, Bolsonaro, PL, Valdemar da Costa Neto, enfim, o que quer que seja, fosse encabeçar uma candidatura na Casa Legislativa só por questões ideológicas. Dentro do campo político, não é bem assim que a coisa funciona. Pois é, Cássio, o que está sendo noticiado é que o senador Davi Alcolumbre já estaria de olho no futuro, né? Que ele já está com essa eleição bem pavimentada agora para esse próximo biênio, que é 2025-2026. Deixa eu retomar agora o tema a respeito do qual a gente falava antes desse chamado lá de Brasília, que é a corrida pela presidência do Senado. Estamos em março de 2024, a eleição à presidência das duas casas do Congresso é só lá em fevereiro do ano que vem, mas os parlamentares já estão debruçados sobre esse assunto, já em articulações, em movimentações para essa corrida eleitoral importante do Congresso Nacional, e no Senado surge como favorito de momento o senador Davi Alcolumbre para suceder Rodrigo Pacheco, e ele deve contar com o apoio dos partidos da oposição. PL e o MDB, por exemplo, devem apoiar a campanha do Davi Alcolumbre. É sobre isso que a gente falava anteriormente. E aí eu ia tocar a bola para você, Cássio, para a gente falar sobre o planejamento de longo prazo, né? Porque o que foi noticiado, que está sendo trazido aí pelos veículos de imprensa hoje, é que o Alcolumbre já estaria de olho nessa eleição agora para 2025, porque ele já projeta, e esse é
é esse o diagnóstico dos partidos, das lideranças do Congresso. Eles já projetam que na eleição de 2026 a direita vai conseguir ampliar a sua bancada, né? E é aquela eleição em que são eleitos 2 senadores por estado, né? Então vai haver uma renovação grande do Congresso, renovação de 2/3 do Senado, e aí já há essa projeção lá no meio político em Brasília que a direita vai conseguir ampliar bastante a bancada. Então o Alcolumbre já quer ficar de bem, digamos assim, com a direita agora, para que lá em 2027, quando ele estiver pensando em reeleição, ele já tenha o caminho pavimentado. Você acha que é uma boa estratégia? E do ponto de vista da oposição, significa aí que o Alcolumbre vai ser um presidente do Senado mais simpático, por exemplo, do que foi o Rodrigo Pacheco, ou Acácio? A gente tem que olhar para 2 fatores. Primeiro, o perfil de cada um. O Alcolumbre é alguém mais centrão, é alguém mais pragmático, é alguém que, obviamente, estará aberto a conversar de A a Z, olhando única e exclusivamente para o seu objetivo. Então, naturalmente, ele vai tratar todo mundo de uma forma ok para que ele se mantenha no poder. O Rodrigo Pacheco, até pela sua formação e pelas suas próprias características, esteve mais perto do governo Lula num posicionamento muito mais programático, num posicionamento muito mais ideológico e, principalmente, num posicionamento muito mais democrático. A verdade é, o Rodrigo Pacheco, inclusive, trouxe para o seu colo um desgaste que normalmente ele não teria por conta dos gestos que ele fez para o governo Lula. A gente precisa lembrar que, enquanto o Alcolumbre é do Amapá, um estado distante, pequeno, onde ele terá uma reeleição muito mais simples, o Rodrigo Pacheco é representante de Minas Gerais e os eleitores de Minas Gerais, que nas últimas eleições estiveram mais próximos à direita, têm criticado muito o Rodrigo Pacheco. Então eu acho que são objetivos diferentes. O Alcolumbre, uma manutenção de poder, e o Rodrigo Pacheco, uma possibilidade de ficar mais afastado dos holofotes para tentar reconstruir a sua carreira eleitoral em Minas Gerais. Também não seria aquela mudança da água para o vinho também, né, de pautas mais ideológicas sendo aprovadas, né? Será que o Davi Alcolumbre colocaria a mão nesses vesperos, né, nessas pautas mais, como vou dizer, incômodas ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, impeachment de ministros do STF, que é algo que Bolsonaro chegou a apresentar, né, quando ele era presidente, apresentou pedidos de impeachment, se eu não estou enganado, do Barroso, do Alexandre de Moraes, enfim. E aí, claro, o presidente do Senado não deu andamento. Não significa que o Alcolumbre vá ser esse presidente do Senado que a oposição ou que o campo bolsonarista sonhe, né? Mas será que ele vai conseguir um meio campo interessante, um meio termo interessante para a oposição, Deise? Vitor, eu acho que o Acácio falou tudo, assim, o Alcolumbre, ele é centrão, e ele foi centrão na CCJ, então ele vai continuar dando esse, não é jeito, porque no caso do Alcolumbre é bastidor político e é uso de inteligência, mas ele vai continuar fazendo esse tipo de manobra para agradar um pouco aqui, um pouco ali. Eu não acredito nessas pautas ideológicas entrando no Senado. O Pacheco, quando mencionou isso, ele mencionou muito mais por uma moeda de troca, quando ele foi cobrado, porque o Senado estava meio que esquecido na disputa política, né? Então, quando se fazia alguma cobrança para o Pacheco, ele falava, não, nós vamos pautar isso, nós vamos pautar aquilo, mas nunca, efetivamente, ele entrou no embate ideológico. Eu acredito que o Alcolumbre, por ser até um pouco mais afeito às técnicas de bastidores, eu acredito que ele vai manter como ele manteve na CCJ, os 2 campos bem felizes e satisfeitos ali.